colocar aí, por gentileza, o tema da mensagem. Acredito não ser novidade, por conta de já ter anunciado. E hoje pela manhã, eu ainda não posso contar detalhes, mas eu tive uma experiência muito boa mesmo. Uma grande amiga de trabalho esteve aqui, e eu fui procurado por ela, não me falou nada, a mensagem estava dentro de uma situação que ela estava pedindo, veio aqui, foi muito legal. Sabe como é que Deus faz, né? Primeiro Deus coloca no nosso coração, faz isso. Aí depois toca no coração de alguém, vai ali. Então tem todo um contexto que no momento eu não posso contar detalhes, por ser particular, mas para mim foi muito impactante por conta, eu falei hoje pela manhã, que tem pessoas que passam pela sua vida e de repente nem voltam mais. E até marcam, citei aqui pela manhã a pessoa do pastor Ezequias Heistenreiter. Quer ver? Eu só fazer uma enquetezinha rápida. Quem aqui não conhece ou não conheceu o pastor Ezequias Heistenreiter? Levante a mão. Muita gente. Pastor Ezequias foi um dos nossos segundo vice-presidente. O pai dele faleceu e ele é tão, eu ia falar ruim, né? Ele é tão bom, abençoado, que ele já estava fora há 10 anos da igreja do pai, já estava em Queimada há muito tempo, e ele participou de uma eleição para quem ia dirigir a igreja do pai dele, e ele ganhou disparado. Tinha 3 candidatos, 2 não davam ele, e ele estava fora há mais de 10 anos. E esta igreja ainda ajudou, que ele me ligou, me lembro, falou assim: pastor, só tem um sonzinho sobrando aí, que a igreja lá está precisando de um sonzinho. Aí eu falei para a igreja assim: pastor Ezequias, merece um sonzinho velhinho? Aí eu falei: não, posso comprar um som, vai custar R$5.000, divide 10 de 500, para dar para ele. A igreja: pode, eu já comprei, tá? Até dei para ele lá. Então, ele ainda saiu da igreja e ainda levou R$5.000 de som. Para ter noção como é que ele é ruim, né? Mas foi uma pessoa que marcou a nossa vida, um homem de Deus, uma pessoa muito amada, mas passou. O tempo dele aqui foi até curto, mas deixa marcas. Tem outras pessoas que Deus até colocou no meu coração, que eu vou ter que procurá-los para agradecer, embora às vezes acontecem algumas coisas meio estranhas no meio do caminho, mas não pode apagar aquilo de bom que aconteceu durante tanto tempo. Então, outras pessoas, elas não passam, elas insistem em fazer parte da nossa vida. Então, na Marinha, eu tenho muitos colegas, pessoas que passaram, pessoas que eu não vejo mais, e outras pessoas que insistem. Isso é muito bom, eu também insisto, e sempre está em contato. Então, algumas coisas acontecendo, para mim, isso é um testemunho muito vivo do que Deus é capaz de fazer na nossa vida. E eu propus no meu coração, creio que veio de Deus, falar sobre essa temática, não só este dia, mas durante 6 quartas-feiras, usando este domingo como uma introdução sobre a importância da tomada de decisão. A gente sabe que decisão faz parte da vida, desde as coisas mais simples, como trocar de roupa, qual roupa colocar, até mesmo com quem se casar, que é algo muito mais sério. Eu me lembro quando eu me decidi casar com a pastora Rita, eu fiquei desesperado. Desesperado por quê? Na minha cabeça, como é até hoje, é até a morte vos separe. O negócio é sério demais. Eu falei: será? Eu com 22 anos, ela com 19, eu falei: Jesus, um medo não de incerteza do casamento, mas do que seria durante ele, dos intempéries, da dificuldade. Passamos tanta coisa. Agora, se você for no meu gabinete, eu tenho lá uma foto desatualizada com nós 8, os meus 6 filhos, que eu chamo de meus 6 filhos: Davi, Lucas, Abner, Vitória, Jonathan e Thaís. Agora tem que colocar lá a nossa Lauren. Só que eu não vou colocar agora, porque eu tenho que esperar, porque vai nascer o outro bebê. Aí eu, de repente, estou esperando, porque é um quadro muito bonito, muito grande. Mas isso é um marco para mim. Então, decidi ter uma família, eu decidi que vou levar todos eles para o céu.
eu tenho um raivinho assim, só um pouquinho pequenininho, daquele louvor antigo, que você que é antigo conhece. Se meu pai não for, não impede a mim. Que louvorzinho, mas sem vergonha, né, cara? Você está egoísta, né? Mas se minha mãe não for, se você não for, não, eu sei que se você não for, não impede a mim. Mas o meu louvor é, se a Lauren for, eu vou também. Tem que ser assim, né, Lauren? Essa aqui é a versão branquinha, linda. Então, queridos, é importante na tomada de decisão, coisas mais sérias. Eu decidi permanecer 30 anos na Marinha, eu decidi tanta coisa, quer ver uma coisa que eu decidi e fiz bem, mas para outra pessoa pode ser diferente. Eu me aposentei, na verdade, eu entrei para a reserva como suboficial de Marinha. Eu tinha muita chance de ser oficial, mas quando eu vi as funções, o trabalho que dá, como ficar preso dentro da Marinha, por exemplo, pode ter certeza que eu trabalhei muito mais que alguns oficiais, só que eles ficam presos no quartel, e eu tinha mais liberdade, eu pensava na igreja. Durante 15 anos da ADEC, eu fiquei nativa. A pastora Thelma, a esposa do pastor João Batista, falou: Ziel, como é que você aguenta ser presidente de igreja e ainda trabalhar fora na Marinha, acordando todo dia 15 para as 5 da manhã? É uma coisa que Deus me deu, mas me deu um local que me dava condições. A banda marcial, que eu fiz parte, de Milson fez mais tempo do que eu na banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, pensa num lugar bom de trabalhar. Além de tocar em vários lugares legais, o pastor Edmilson foi para Edimburgo, foi para a Escócia, foi para a França. Eu fui só para o Paraguai com a banda, porque eu tive que sair da banda. Por que eu saí, não fui para Edimburgo e não fui para a França com a banda? Porque a banda era um local bom de servir, mas ficava 30 dias fora, 40 dias fora, final de semana preso. Falei, como eu vou ficar participando da banda marcial, que fica em casa 2, 3 dias em casa, chegava no domingo aqui, ficava segunda, terça e quarta de folga. A banda é um local bom de servir, tem uns apelidos engraçados lá, mas é muito bom de servir, mas atrapalhava na igreja. O que eu fiz? Saí desse lugar bom. Foi até um dia que eu sou muito assim, fui chamado por um abençoado, falar o nome dele não, suboficial Fernando, vovó Mafalda. Aí ele chegou para mim, eu e chamou o Edmilson assim, primeiro sargento de Edmilson na época, e eu, checar vocês dois aqui, Edmilson, a gente está muito junto, Edmilson fica aqui, Zé, vem cá, eu preciso mandar um sargento bom para servir lá no CIASC. Rapaz, isso é papo, né? É para sobra, né? Eu simplesmente falei assim, Sub, eu não quero ir, o Edmilson não quer ir, só que ele é mais antigo que eu é que vou. Simples assim. E fui. Foi a melhor decisão que eu tomei. Trabalhei muito mais, porém, naquilo que eu poderia exercer, tanto lá como aqui. Dei aula de liderança, formei em técnica de ensino, comecei a formar mais de 1000 alunos nessa área, comecei a me especializar em oratória lá. Eu dava aula sobre gestão de qualidade total e comecei a aprender sobre formação de equipe eficaz, tudo que tinha a ver com a igreja, por causa de uma decisão de permanecer lá naquele lugar. Foi algo extraordinário. E eu comecei a perceber o que Deus queria. Aquilo ali é bom, mas não é bom para mim. Aquilo ali é mais difícil, mas Deus quer que eu fique lá. Então, acontecem essas coisas. Então, na vida, a gente toma decisão o tempo todo. Se você disser, pastor, eu não vou tomar uma decisão, não vou. Pronto, tomou uma decisão. Decidiu, não decidir. Então, é assim que funciona. E as decisões, eu vou falar aqui, que elas vão moldar o nosso futuro, vai influenciar muito. Eu sei que existe a nossa participação e a inteira participação de Deus, mas como isso funciona? Durante 7 mensagens, nós vamos falar sobre isso, sobre a decisão. Uma decisão pode mudar a sua vida. Uma atitude sua, no momento, pode ser intempestiva, sem pensar, mas vai, de alguma forma, te afetar. E o versículo que eu escolhi está lá em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige
os passos. Vou ler novamente. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu acredito muito no livre-arbítrio, não no sentido de uma totalidade. Por que não totalidade? Porque Deus diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei a vida para que viva. Olha só, Ele dá a opção. Nós não temos, por exemplo, o livre-arbítrio de dizer, não quero ir para o céu, mas também não quero ir para o inferno. Então não temos. Nos é dado a livre escolha com opções. Escolha a vida para que viva. Deus não fez nenhum robô que foi programado e tudo que acontece veio de uma programação, mas não, o homem tem as suas liberdades. E quando nós decidimos colocar essa liberdade nas mãos do Senhor totalmente, Deus, eu quero que o Senhor domine sobre as minhas vidas, mas não como uma pessoa que fez outro dia. Nós chegamos a ter aqui na igreja uma mulher abençoada, ela era juíza. E durante um tempo nós evangelizamos, ela não mora aqui em Queimados. E ela queria ficar na igreja, queria servir ao Senhor, mas tinha uma inclinação muito grande para carnaval, essas coisas e tal, não vale comentar aqui. E ela chegou para mim e falou, pastor, na sua oração, fala para Deus que eu não quero livre-arbítrio, não. É só Ele me transformar e amanhã eu já estou servindo Ele. Porque se não fizer isso eu não consigo. Olha só, olha a cabeça de uma pessoa, juiz, hein? Está entendendo como é que são as coisas? Mas não é assim que funciona. O que Salomão diz? Filho meu, dá-me o teu coração. Então vamos perceber aqui, até onde a gente traça o caminho, e até onde nós estamos dispostos a dizer que nesse caminho que eu estou traçando, na verdade, Deus está dirigindo os passos. Eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade, mas quem é que está me direcionando? Quem é que na verdade está no comando? Vocês se lembram que eu disse aqui, que a pior oração que alguém pode fazer é a seguinte: Deus, abençoe os meus projetos. Deus, aqui estão os meus projetos, aqui está o meu plano, aqui está o meu objetivo, abençoa, Senhor. É a pior oração. Por quê? Você já fez o projeto, você já traçou, você já escreveu, agora só quer a aprovação de Deus. Não é assim que funciona. Você vai começar a planejar, você vai começar a projetar, você vai procurar os objetivos, mas antes de qualquer coisa, a primeira coisa, Deus, eu vou agora começar um projeto, o senhor pode entrar comigo? Preciso da sua orientação. Agora, depois de tudo pronto, agora imagine um trabalho pronto, organizado, extraordinário, bom, algo excelente. Aí você pede aprovação, Deus diz assim, para você eu não tenho isso. E agora? É a pior ação. Alguém disse, eu já citei aqui, que a oração não pode ser o nosso último recurso. Agora só orando. Deve ser a nossa primeira opção. Já orei. Continue orando. Vou orar, mas já estou orando. Então é muito importante que a gente entenda essa dinâmica. E durante essas 6 quartas-feiras, com a 7ª mensagem que é hoje, nós vamos pregar sobre isso. Só que quarta-feira agora, nós temos, né? Na quarta-feira agora, infelizmente para mim, é o dia da mulher, então eu não posso mandar nesse dia, eu vou ceder a quarta-feira para as mulheres. Quem vai pregar é Tatiana. Tatiana Malafaia, sobrinha do Malafaia, né? Vai estar aqui, a cantora é Viviane. Viviane fica de pé, Viviane Cardoso. Brincadeira, pode ficar de pé, Viviane. Olha que cantora abençoada, né, Viviane? Que Deus abençoe. Então, Viviane canta quarta-feira e quem vai pregar a Tatiana Malafaia nessa quarta. Mas as outras quartas-feiras, eu vou pregar sobre essa temática. Vamos lá. Para se tomar uma decisão, eu preciso pelo menos obedecer algumas etapas. A primeira etapa é a reflexão. Eu preciso refletir sobre as decisões que vou tomar. Refletir
sobre as decisões que tomamos. Não se pode tomar uma decisão sem reflexão. Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra congregar é a mesma de santificar, ou seja, é separar. O que você vai fazer, antes de qualquer coisa, olha, eu tenho um objetivo, eu estou refletindo, isso aqui tem que ser para a glória do Senhor, então eu vou consagrar para Ele. Aí vai o segundo passo, compreender os motivos. Por que é que eu quero tanto isso? Qual é a minha motivação? O que está por trás desta decisão? Quer ver uma coisa que não é algo ruim? Eu quero ficar, não é meu caso não, tá? Eu quero ser um milionário. Mas por quê? Quero ter muito dinheiro para jogar na cara das pessoas. Eu quero me abanar com dinheiro. Deus está nisso? Eu quero ser milionário para ajudar muita gente. Opa, já é uma motivação. Eu quero que nesse dinheiro, nessas condições, eu tenho um membro aqui da igreja que, se Deus quiser, ele vai ser um milionário. Inclusive, porque eu já falei, rapaz, você trabalha para milionário, não é milionário? Não, pastor, eu cuido das finanças do milionário. Eu estou me esforçando para ser milionário. Então, que seja milionário, permaneça aqui. Deus diz, está tudo certinho. E vamos embora. Então, irmãos, a motivação, olha o que diz a Bíblia. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, boas intenções, mas o Senhor avalia o espírito. Por que é que certas bênçãos não vêm? Por que certas coisas não acontecem? Deus sabe do nosso coração. É um desafio muito grande para nós entendermos isso, porque eu posso estar enganado, cheio de boas intenções. Aquele que analisa e conhece o nosso espírito, as nossas emoções, o nosso interior, muito mais do que nós mesmos. Irmão, Samuel se enganou. Deus falou assim, Samuel, vai na casa de Jessé e unge dos seus filhos. Essa foi a dica. Samuel tinha que chegar na casa e dizer para o Senhor, qual? Mas ele foi na lógica. É a pureza do homem, foi na lógica. Aonde ele foi? Mais velho. Como é que é o nome do mais velho mesmo? Esqueci agora. Joabe, né? Não, esqueci. Esquece, depois procura aí e me fala, está tranquilo. Ele foi na lógica, o mais velho. Quem é que Deus honra em primeiro lugar? Naquela época do Antigo Testamento? Primogênito. Ele não estava errado, ele foi na lógica. O erro foi não ter consultado a Deus, que tinha outros planos. Então nós temos que entender que eu posso estar planejando algo bom, excelente, extraordinário, mas não estiver no plano de Deus, não adianta nada. Ele já tinha escolhido alguém da casa de Jessé e não era o mais velho, era o mais novo. E qual era o problema de Samuel? E o que é que estava acontecendo? Samuel olhou para o homem e falou assim, é esse. Tem porte de rei, ginga de rei, aparência de rei, postura de rei, mas não serve para rei. Aí o que Deus falou? Samuel, você olha para a aparência, eu olho para o coração. Aí Samuel continua, então é o segundo, é o terceiro. Deus faz isso. Samuel continua na lógica. Agora é o segundo então. Agora é o terceiro. Acabaram-se os mancebos? Não, agora eu estou perdido. Ainda tem um, está lá. Ó. Traz ele. Essa é a história. Qualquer dia eu prego sobre isso. O que eu quero que você entenda é que Deus analisa o coração. E esse é o nosso problema. Esse é o nosso desafio. Eu posso estar cheio de boas intenções como Samuel, mas ao ser analisado por Deus, ele pode dizer assim, não é isso que eu quero. Então, primeira coisa, refletir. Segundo, qual é o motivo que me impele a ação, a motivação. Terceiro, o momento em que tomamos a decisão.
A primeira mensagem de quarta é: comece agora. Esse é o ponto. Então, o começo já é agora. Você começa com o quê? Com oração. Intentando o que vai fazer, não é fazendo. Olha o que diz a palavra. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância, o seu desconhecimento, a sua falta de conhecimento. É a pressa. Houve um tempo lá na Marinha que nós fomos comandados por um homem de Deus chamado Manuel. Não é Manuel não, era Ferreira, comandante Ferreira. Paulo Ferreira, porque Manuel Ferreira é um outro pastor. Paulo Ferreira, pensa num homem de Deus. Capitão de mar e guerra, foi comandante do nosso quartel. Calhou que nesse dia, ele foi dar audiência para um sargento. O que aconteceu com esse sargento? Anunciaram que ele iria para fora do Rio de Janeiro, recebe um pecúlio, então ele já fez as contas. Vou receber tantos mil, eu gasto em passagem aqui, então eu vou reformar minha casa e tal, como eu reformo minha casa, e só para reformar, porque eu vou para o Mato Grosso, mas quando eu voltar, e tal, minha casa para alugar melhor, tirou o telhado, e arrebentou o telhado antes de receber o dinheiro. Mudou. Você não vai mais não. Ele pediu audiência para o comandante Ferreira. Aí ele falou assim: qual de vós, antes de construir uma torre, não se assenta primeiro? Aí o militar ficou assim: não estou entendendo nada. Aí ele falou, explicou, o menino ficou triste. Aí ele saiu assim: o comandante agora usa a Bíblia. Mas é verdade. Eu não posso contar com o dinheiro que não está na minha mão. Eu tenho que pensar o momento certo de tomada de decisão. Então, o homem sensato sempre pensa antes de agir. Eu não posso ser intempestivo, eu não posso ser alguém que não planeja. Provérbios 19:2 diz: não é bom agir sem refletir, e quem age com pressa acaba tropeçando. Já diriam os antigos: apressado come cru. Então isso é muito sério, meus queridos irmãos. E a palavra de Deus é muito forte. Então, repito após mim: etapas para a tomada de decisão. Primeiro, reflexão. Refletir, vamos juntos. Motivação. O momento é muito importante. Se você obedecer, tem mais, tá? Essas 3 etapas já vai melhorar muito. Durante essas 6 quartas-feiras que nós vamos pregar, nós vamos falar sobre os seguintes temas. Eu quero fazer aqui uma propaganda para que você seja motivado a estar aqui na quarta-feira. Começar. Comece imediatamente. Começar imediatamente não é dar passos precipitados. É saber a primeira etapa que você tem que fazer, é decidir: é isso que eu quero, porque eu já consultei a Deus. Ah, eu não sei, então vou começar agora. Como? Deus, eu preciso de uma luz para tomar uma decisão. É a arte de dar o primeiro passo. Vamos falar sobre isso na segunda quarta-feira mais à frente. Eu tenho dito sempre, queridos, o seguinte: que na vida nós temos que dividir as nossas metas para qualquer coisa, curta, médio e longo prazo. A curto prazo começa agora. A médio prazo começa agora. Agora, a longo prazo começa agora. O que determina que uma meta é curta, média e longo prazo, não é quando eu começo, é quanto tempo eu vou levar para chegar lá. Aí eu faço o seguinte: é para longo prazo. O tempo passa, o tempo voa, e você continua numa boa.
Aí quando chega aqui, que já era para ter concretizado a longo prazo, agora eu vou fazer a longo prazo. Ainda é a longo prazo. Estamos passando períodos terríveis na educação, na política, no social, a coisa está feia. Existem bandidos que já dominaram algumas áreas da justiça, da política, do social, já fizeram arruaças. Eles têm representantes em todas as áreas que você possa imaginar. Isso levou cerca de 50 anos, ou seja, algo a longo prazo foi feito. O problema para nós, porque já chegou o longo prazo. E sabe qual é o desafio agora? Para se resolver, ainda precisamos de tempo hábil, ou seja, só se resolve a longo prazo. Se demorou 50 anos para resolver, vai demorar 50 anos para consertar se começarmos agora. Ou Deus entra com providência, entra com milagre, aí é outros 500. O que eu disse aqui, uma frase? O problema do crime organizado para a sociedade é que ele é organizado. Satanás ama organização, planejamento e muito paciente. Então nós temos que entender isso, que existe essa realidade, e eu não posso deixar passar, o negócio é muito sério. O que nós estamos vivendo, por isso que eu procuro cada vez mais não causar mais problemas na minha vida do que deveria. Existem alguns problemas que eu posso resolver apenas com uma oração dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu procuro porque existem coisas maiores, extraordinárias, que Deus quer fazer através de nós. Eu tenho certeza disso. Então, se alguém fez algo terrível a longo prazo, nós vamos nos posicionar e tomar uma decisão. E a primeira etapa é o seguinte: o que é que o Senhor quer que a gente faça, e a gente vai fazer. Aleluia. E já me empolguei, né? Só estou falando das mensagens, não posso pregar não. Segunda mensagem, agora vou ser rápido. A importância do desenvolvimento pessoal. Queira crescer, queira melhorar. Para com esse negócio de queimados, de baixada. Eu moro no Queimados. Aí fala até, onde você mora? Queimados. Você está onde? Fica onde isso aí? Queimado. Irmãos, a gente está acostumado. Mas o nome Queimados é coisa estranha pra caramba. As pessoas estranham. Você mora onde? Queimados. Quem já conhece não estranha. Porque é muito estranho. Eu tenho um amigo deputado. Ele briga comigo assim: Zé, se eu for mudar uma lei, vou mudar uma lei dessa cidade. Cidade de Queimados. Vocês não merecem esse nome não. Mas não tem nada a ver com o nome. Não tem nada a ver com a dificuldade do local. É o Deus que nós servimos aonde nós estivermos. Então existe essa importância de você se desenvolver. Teve uma cidadã, que eu não sei quem é, só mandou um recado. Ela veio aqui ver a matrícula na Legacy. Para quem não sabe, a Legacy Queimados é uma das mensalidades mais baratas de todas as Legacy. A diferença de Nova Iguaçu para cá, cerca de 500, 600 reais de diferença. Eu sei a realidade da cidade, não pude colocar no valor de Nova Iguaçu, não tem como, senão ninguém faria a matrícula. Mas alguém chegou ali, supostamente não podia pagar a matrícula, a mensalidade, mas mesmo assim, manda um recado, pastor Ziel: parabéns por abrir uma escola com nível de Zona Sul. Quer dizer que não pode ter capricho em Queimados. Quer dizer que não pode fazer coisa boa em GP. GP faz qualquer coisa. A comida toda queimada. Lá no Bochá. Vai lá no Bochá. Lá está tudo queimado, comida tudo ruim. Vai lá. Faz nada. Tudo queimado. Comida de primeira, caprichada. Ainda está melhorando, né, Alessa? Por quê? Porque é engenheiro pedreira. Quem faz a diferença não é o local, é a pessoa que está lá servindo um Deus todo especial. Então se desenvolva, você tem que se desenvolver pessoalmente, vai crescendo, toma decisão. Eu vou explicar, desde que seja para a glória de Deus.
persistir no caminho da excelência, permaneça focado. Você sabia que o laser é bem fraquinho e corta o aço? O laser é uma das maiores provas do que o foco é capaz de fazer. Nesse dia eu explico sobre isso. O laser é só uma luz. Só uma luzinha. Mas quando chega a ser um laser, por quê? Alguma coisa aconteceu, houve um foco junto, vamos embora, corta aço. Vamos falar sobre isso também. Desenvolvimento contínuo, avance para o próximo nível. Conectar, escolha quem anda ao seu lado. Eu não sei, não lembro ainda não, mas vocês vão chegar no nosso livro de meditação diária, que tem, não sei se já foi falado sobre quem anda com quem, já apareceu? Já passamos ou não, né? É porque eu li esses dias, porque eu fico lendo para rever todos assim. Aí tem uma meditação que eu coloco sobre quem anda com quem. Fala sobre o quê? No ano de 1991, quem estava vivo nessa época, diga amém. 91, quem não estava, diga aleluia. Que isso, gente? Que decepção. Tanta gente não estava viva. Eu cheguei no navio, eu tirei primeiro colocado num curso e ganhei uma viagem em volta do mundo, aquela coisa toda, foram 5 meses. Quando eu cheguei no navio, entre os fuzileiros navais não tinha nenhum evangélico, nenhum. Tinha marujo, que eu não conhecia. Os meus amigos que eu conhecia, ninguém era evangélico. Aí eu tomei uma postura. Eu não ando com eles. Eles podem andar comigo. Ou seja, para onde eu for, eles podem ir. Mas aonde eles frequentam, eu não vou frequentar. Vocês não queiram nem saber para onde eles iam. Casa da Luz Vermelha. E eu casado de novo, ninguém me viu ali. Jeová estava vendo. Quem anda com quem? Então na vida você tem que decidir quem é que anda contigo. Quando eu digo anda, você tem aquela pessoa que você sabe é gente boa, mas você recebe no portão. Esse outro é um pouquinho melhor, você coloca dentro do seu quintal. Aquele merece entrar na sua sala e sentar e ficar quietinho, beber uma água e pronto. Tem um outro que você chama para almoçar com você. Tem alguém que tem tanta intimidade que tem um quarto de hóspede e você diz, pode dormir ali. Agora, aquele que está lá de fora, você vai colocar dentro do quarto de hóspede? Está dando problema. Isso é na vida. As conexões. Irmãos, deixa eu falar aqui só a título de informação. Vou para os Estados Unidos agora. Geralmente, o custo que eu tenho, sem cobrar nada, quem paga são os meus amigos pastores nas igrejas que eu prego lá. Devo pregar em Canérica, devo pregar em Boston, devo pregar em New Jersey, e essas pessoas sempre pagam. Pastor, toma aqui para ajudar na passagem. Toma aqui para ajudar na passagem. Geralmente é dólar, né? Aí fica até mais abençoado. E a passagem é paga. Eu ainda passeio, e eu não cobro nada, mas são amigos. Outro dia, aí furou por causa da pandemia, eu ia pregar num congresso lá em Orlando. Ia aproveitar e dar Orlando, Flórida e tal. Um amigo ficou sabendo que eu estaria em Orlando. Falei, Ziel, eu estou em Pompano Beach, 3 horas de carro, eu vou te pegar aí, você vem na minha igreja. São conexões. Mas esse que eu estou falando, quando esteve no Brasil, pregou aqui. São amigos. E você começa a perceber que as conexões, hoje se fala muito sobre network. Então no network, que é a sua rede de relacionamento, você tem que saber, porque algumas pessoas dizem, não sei se isso é comprovado, que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Quer dizer, eu não estou pregando isso aí, não é para pregar não, gente. Serviço, aí vamos terminar. Irmãos, aprendendo a servir com o mestre. Eu quero terminar assim. Contei aqui de manhã, nós estávamos lá na Marinha, o nosso desfile com a banda Marcel é sempre lá em Brasília. Aí um desses dias, a gente ficava, né? Uns 10 dias, ou mais, 9, 12. Tirando média de 10 dias, porque tinha um bandeirão, o 7 de setembro,
e os dias anteriores para ensaios. E teve uma época lá, um dia, que o comandante resolveu fazer um churrasco para a banda, lá o almirante. E o local do churrasco, lá no quartel, estava tudo sujo, com mato assim. O pessoal pensou que o almirante ia brigar. O que ele fez? Pegou uma enxada. Tinha capitão, comandante e tal, e o almirante pegou a enxada aí. Depois que ele pegou a enxada, todo mundo pegou a sua vassoura, a sua enxada, deu o seu jeito. Se o almirante está fazendo faxina, eu vou fazer o quê? Agora, se ele não pega a faxina, não pega a enxada, alguém ia chegar, ô soldado, ô cabo, tem que limpar tudo aqui. O almirante pegou, se Jesus serve, eu vou fazer o quê? Se Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vou falar o quê? Isso é muito sério. Então deixa eu ir para frente, é só a última mensagem. Então não falte às quartas-feiras aqui. Uma decisão pode mudar a sua vida. Nossas vidas são moldadas pelas decisões que tomamos. Por quê? Porque elas marcam o passado, prejudicam ou facilitam o presente e moldam o futuro. Isso é muito importante. Opa, deixa eu passar aqui. Aqui, vamos lá, agora sim, agora estou entendendo. O passado, irmãos, eu sou muito de analisar, e eu fico feliz quando eu vejo a coisa avançando. Eu tenho alguns amigos, eu falei aqui hoje de manhã, estava vindo aqui entregar o dízimo, aí eu olhei assim para o Daniel, misericórdia. Fui no casamento da mãe dele, o garoto nasceu um dia desse, eu apresentei o garoto aqui na igreja, agora é médico. Oi, casei ele recentemente, e médico. Tá, vai se formar em medicina. Falei, Jesus, a nossa criança é médico. Eu fico tão feliz que as coisas vão avançando assim. Aí olha assim, Milena era criança aqui, adolescente aqui, é a nossa psicóloga. Trata as pessoas. Eu fico vendo o Jonathan tacou fogo com Abner, debaixo do carro, um Vectra. Um garoto calmo, tranquilo, abençoado. Aí eu fico olhando um homem que se tornou espetacular, maravilhoso. Meu amor, levanta aí, então, pode ser, olha só, meu filhão, que coisa. Eu vou até descer, peraí, vou até descer. Ai, é muito bom esse meu filho. Ai, professor de educação física. Eu sei a alegria que ele me deu em ficar 4 anos na Alemanha e não voltar com um resquício de trabalho, ninguém. Quando eu fui na Alemanha a primeira vez, tem um pastor que falou até exagerado, minha Thaís, ouvisse isso, ia ficar revoltada. Eu queria ter uma filha que ia casar com o Jonathan, todo mundo lá. Eu doido, falei, ainda bem que a Thaís já amarrou o Jonathan aqui no Brasil, senão não ia cismar de casar com uma galega daquela lá. Aí, graças a Deus, ficou aqui. Não me deu, aí cresce, professor de educação física, líder adolescente. Eu começo a ver essas crianças crescer. Tem tantos outros aqui, só citei os 2 nessa hora. Da mesma forma, eu fico triste quando eu vejo amigos meus do passado. Teve um que cantava comigo, eu fiquei preocupado. Porque eu cheguei para comprar carne aí num lugar, aí ele estava tocando uns negocinhos lá, e de repente ele fez assim, ó. Essa aí! Eu falei, Jesus, essa agora, tocando música lá do mundo, essa agora é para o meu amigo, está chegando ali, Pastor Ziel Nascimento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu falei, Jesus. Outro dia passou mal, quase morreu de... Isso é triste. Então o passado, as decisões que a gente toma durante as nossas vidas, elas vão sendo carregadas para o presente e vão moldando o futuro, se nós não fizermos nada. Então, irmãos, eu sempre falo, não deixe o seu passado te atormentar. Agora, se você tomou decisões terríveis no passado, como? Vai ter que resolver. Pastor Ezequias, numa mensagem, ele falou aqui, se você não gosta do que você está colhendo, dá uma olhada no que você plantou. Eu me emociono quando eu caso. O Jean também, tá? O Jean estava no meio do carro lá. Não estava, Jonathan?
botou fogo lá. Foi você ou Abner? Irmãos, eu retiro. O meu filho Jonathan não estava envolvido no quase incêndio do carro. Era o Jean, Tiago do Mateus e o Abner. O trio. Então, fazer justiça, tá, meu filho? Você é fantástico, está tranquilo. Mas perceberam? O passado não pode me atrapalhar. Claro que não pode, mas ele marca. No presente, se você fez algo errado no passado, vai ter que consertar. Vai ter que resolver. Ou vai ter que deixar o passado no passado, porque ele vem arrastando, porque o passado acaba fazendo parte do presente. E acaba estragando o seu futuro. Você não vive bem. Então é muito importante as decisões nesta hora, porque uma decisão pode mudar a sua vida. E outro problema é a falta de convicção na tomada de decisão. Tiago 1,8 diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Por que a primeira mensagem é, comece? Dê o primeiro passo. Você tem que ter certeza para onde eu vou. Para onde você vai. E o homem de duplo pensamento, dobre, de manhã ele quer fazer uma coisa e desiste, faz outra. É claro que as coisas podem mudar. Contei que de manhã, o Jonathan lutou muito para terminar o ensino médio. Eu sei o esforço que ele fez, a Rita correndo atrás, porque enquanto o pessoal estudava aqui o ensino médio, ele estava na Alemanha. Chegando aqui tinha que ser supletivo, faz daqui de noite, faz um montão de coisa, até conseguir o supletivo e fazer o ensino médio para entrar na faculdade. Fez isso. Entrou na faculdade de engenharia. Porque na época, um boom, todo mundo queria ser engenheiro, porque vai ser a especialidade do ano, e todo mundo. Aí quando o Jonathan entrou em engenharia, ele, não quero isso não. Aí mudou para educação física. Então existem esses momentos que você dá um passo e não é isso que eu quero não, e vai pedindo a Deus orientação, até você guinar para aquilo que Deus quer na sua vida. Eu sei que as coisas não são perfeitas. Então, irmãos, tome cuidado com aquilo que aconteceu no passado, porque ele não pode te atormentar. Descubra o que você fez e conserte, para que não atrapalhe o seu presente e não manche o seu futuro. Essa menina, para mim, foi muito interessante. Quando eu estava dando uma lida na sua história de vida, num documentário sobre ela, se você procurar na internet, vai encontrar sobre o diário de Anne Frank. É um diário que foi achado depois da sua morte. Ela morreu com apenas 15 anos. Judia, ela sofreu muito nos campos de concentração. Ela não foi morta em si, mas por conta da doença de tifo, uma doença terrível, bacteriana, ela sofreu de tifo e morreu a irmã dela também com 15 anos. E pós-morte, dos seus pertences, acharam um diário, porque essa menina de 15 anos apenas, ela escrevia muito. E acharam essa escrita aqui, ó. Nossas vidas são moldadas pelas nossas escolhas. Primeiro fazemos escolhas, depois as escolhas nos fazem. 15 aninhos. Primeiro eu faço escolhas, depois a escolha nos faz. Porque aquilo que eu escolhi vai me acompanhando. E não adianta, plantou abacate, desistiu, não vai ter condições de colher abacaxi. Eu não quero abacate, mas plantou. Vai ter que arrancar abacate, vai ter que plantar abacaxi. Vamos embora? E eu termino, queridos, com dois personagens. Eles tomaram decisões difíceis, porém acertadas. Esse primeiro personagem, Daniel, homem de Deus, ele tomou uma decisão extraordinária. Mas eu quero colocar uma diferença entre decisão e uma ação concreta. Decidir é só o primeiro passo. Porém, depois tem que ter uma ação concreta, algo realmente feito. Qual foi a decisão que Daniel tomou? Antes que, para quem não conhece, deixa eu colocar aqui um pouquinho do pano de fundo da história de Daniel. Pensa comigo, Daniel mora numa cidade, mora em Jerusalém, ele tem cerca de 15 anos, pode ser 13, pode ser 16, mas por aí, ele era um adolescente,
e de repente a sua cidade é sitiada, ou seja, é tomada. O sítio era o seguinte: aqui está a cidade, sitiada é o seguinte: ou cerca totalmente, se for montanha, fica do lado, não deixa, ninguém entra, ninguém sai. Se você sair, vai ser pego. Se não sair, morre de fome lá dentro. Então é sitiada, muita coisa acontece, e Deus determina, pelo pecado de vocês, Nabucodonosor vai chegar e vai sitiar vocês, vai levar preso. Isso aconteceu. Então, boa parte, em várias levas, foram como escravos para a Babilônia. Só que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve uma ideia: eu preciso de homens fortes, inteligentes, novos, bonitos, de boa aparência, perto de mim. Eu quero transformá-los em caldeus. Vão deixar de ser judeus e vão ser transformados em caldeus. Vão tirar a cultura deles, dos judeus, e vão entrar neles a cultura dos caldeus. Primeira coisa que eles fizeram: Daniel, não. Bota Beltesazar. Sadraque, aliás, Misael, Ananias e Azarias. Troca esses nomes, fala muito de Deus deles. Coloca Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles não podiam fazer nada. Não sei porquê, Daniel continuou sendo chamado na Bíblia de Daniel. Mas Azarias, Misael e Ananias foram trocados totalmente. A própria Bíblia os chama de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 jovens estão lá. Eles querem implantar uma aculturação, que é transformar, para a nossa linguagem de hoje. Você é evangélico, você é servo do Senhor, você é crente, mas eu vou transformá-lo em outra coisa, em outra religião, com outra cultura, vou tirar tudo de você. Essa é a situação, e ele é novo. Filho de reis, de nobres, filho de nobres. Ele coloca no coração: o quê? Não vou me contaminar. É a decisão. Não vou me contaminar. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei. Só que ter uma decisão é uma coisa. Qual foi a ação concreta dele? E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, isso aqui é tão sério. Daniel não tinha poder sobre essa situação. Se o oficial que estava com ele, o chefe dos oficiais, dissesse não, ele teria que comer forçado ou morrer de fome. Só que quando você toma uma decisão, e essa decisão tem a ver com glórias, com honra para o Senhor, Deus entra em ação na sua vida. Estão pedindo para que eu faça algo que é fora daquilo que eu acredito na palavra, que honra meu Senhor no meu trabalho. Se não fizer, vão me mandar embora. Ou Deus te honra e você não será mandado embora, mas se for mandado embora, Deus te dá um emprego melhor do que aquele que você perdeu. Eu vou contar em partes assim, para eu não pedir permissão para as pessoas que passou por isso e me contou. Um dos nossos membros aqui da igreja leu aquele nosso livro, né? Aí tinha essa meditação, se não me falha a memória, a frase eu ouvi de uma pregação da Indianara. Indianara está aí? Está aqui. Não troque propósito por uma proposta. Foi você que pregou? Não sei se foi você, Alessa. Alguém aqui pregou. Foi Jessé? Isso, sei lá. A honra é de quem? De Deus, esqueci. Só sei que eu guardei essa frase. Não troque o seu propósito por uma proposta. Gravei. Até fiz uma meditação e coloquei, já passou. Uma irmã da nossa igreja, recém-formada, recebeu uma proposta extraordinária de trabalho. Ela queria um trabalho A. E a mulher ofereceu 3 As. Só que ela percebeu que aquele trabalho bom não estava dentro do propósito que Deus... Irmãos, pensa como é sério o negócio. Algo bom que não está naquilo que Deus quer para você. De repente, ela não aceitando, Deus coloca outra pessoa boa, porque o negócio é bom. Mas não era para ela, era uma proposta. Quando ela ligou para a patroa lá, para a dona lá da direção,
por favor, eu quero agradecer. Já sei. Você não vai aceitar, você é uma burra. A mulher se transformou. Ela falou, Deus está confirmando. Olha com quem eu iria trabalhar. Está entendendo? Então é muito importante que eu entenda essa realidade. Se eu tomar uma decisão, mesmo que essa decisão eu não tenha poder de executá-la, mas é uma decisão que honre e glorifique o nome do Senhor, o chefe dos oficiais chegou para Daniel e disse assim, Daniel, se eu liberar você, você vai ficar mais fraco, abatido, e eu vou ser preso e até morto. Me dá 10 dias. Me dê 10 dias. E no final de 10 dias, veja o que vai acontecer. E ele observou, depois de 10 dias, sem contaminar, ele está mais vistoso, de boa vista, melhor que todos no reino. Por quê? Porque decidiu não se contaminar e teve uma ação concreta. Pediu. Porque dizer que vai, aqui, esse exemplo melhor ainda. No caso prático, olha só, Josué. A decisão, Josué 24:15. O povo estava se envolvendo, eles se envolveram lá, eles se tornaram idólatras, numa situação muito difícil. Josué, na liderança, tomou a palavra e com grande coragem disse assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. E o mais interessante, que quando você olha os versículos subsequentes, é muito interessante que o versículo 16, olha o que o povo responde. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou a nós e nossos pais do Egito. Estamos juntos, Josué. Mentira. Aparentemente o povo aqui estava dizendo, estamos juntos. É o que nós queremos também, Josué. Longe de nós, que é isso, Josué? Para cima da gente. E Josué está firme. Ele tomou a decisão, agora tem que ter uma ação concreta. Qual ação? Disse Josué, agora então, já que vocês estão dizendo isso, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se para o Senhor. Ação concreta. Ação direta. Volte-se de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué, agora sim, serviremos ao nosso Deus e lhe obedeceremos. Decisão é apenas a etapa, colocar em prática logo a segunda. Por isso que os nossos pastores, só os pastores, vão estar aqui à frente. E eu quero que vocês sejam bem rápidos, porque deve vir muitas pessoas, bem rápido. Porque a oração é só em 2 direções. Você não vai vir aqui à frente para receber ou receba. Receba! Isso é muito fácil. Pastor, eu vou vir à frente porque eu preciso de uma oração para ter sabedoria na tomada de decisão e entender o que Deus quer para mim na decisão que eu tenho que tomar. Simples. Não adianta o pastor ficar assim, em nome de Jesus, você recebe, aí você, agora eu vou conseguir, agora eu vou. Não. Aí o pastor se empolga, receba! Aí você, recebi, recebi. Não. É uma parceria, é uma caminhada. Nós vamos ajudá-los em oração. E você vai ter sabedoria. Outra coisa que pode acontecer aqui na oração, Deus te dá calma no emocional para a tomada de decisão. Porque não tem jeito. Se você estiver para tomar uma decisão, e a coisa é muito séria, isso perturba, e você começa a ficar meio perturbado, e acaba tomando decisão precipitada. Então, a nossa oração é para que você não tome decisões precipitadas, mas também não deixe de tomar. Então, você vai ver que a oração vai ser rápida.
nessa direção, pastores. Ajudar o povo na calma no coração, e entender qual é a vontade de Deus, e não ter medo de tomar decisão. Deixe Deus usar vocês aqui, mas sejam rápidos, porque não é, receba, tá, em nome de Jesus, toma lá, e vai, que não é assim que funciona. Se eu liberar uma palavra aqui, pode ser que caia certinho para alguns, mas eu tenho certeza de uma que cai bem para todo mundo. Deus quer comandar as nossas decisões. As palmas exaltam e glorificam o nome de Jesus.